discursos do que foi produzido, por exemplo, na luta antimanicomial, até com a luta anti-encarceramento, abolicionismo penal, mas eu acho que essa aproximação que se dá no campo acadêmico ainda não chegou efetivamente nos operadores, digamos assim. Os cabos das delegacias. Exatamente. E mesmo naqueles que, conforme foi falado aqui antes, além de sermos delegados e profissionais da saúde, somos militantes. Principalmente em relação aos militantes. Quer ver? Eu vou falar uma série de paradoxos aqui, que eu vejo, e que se a gente não resolver esses paradoxos, nós não vamos avançar. O primeiro paradoxo é falarmos em Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos. Por que um paradoxo? Porque o outro campo da internação compulsória, da internação involuntária, eles também utilizam, como argumento que eles estão na luta pelos direitos humanos. Aliás, a luta pelos direitos humanos é um leque imenso. Eu gostei muito daquele organograma que você fez. Você pode repetir? Porque eu saquei uma parada ali que é sensacional. Vocês reparam, isso tudo aqui é direitos humanos. Tem um ponto de aproximação dele com outros discursos, mas tem um ponto lá que é de total separação. Quem está aqui está nos direitos humanos, mas está totalmente separado de quem está nesse lado da segurança pública. Você pode ter um lado da segurança pública. Vocês estão ligados no que eu estou falando? É isso aí. Então, repara, esse paradoxo a gente vê nos jornais. Ontem, por exemplo, no jornal Globo, tinha uma matéria falando das torturas e da violência dentro da área do UPP da Massinha, e ao lado tinha uma carta, um manifesto a favor das UPPs, assinado por diversos defensores de direitos humanos. É só ver lá os nomes, não vou nominar, né? Porque eles já assinaram, está no documento. Isso não é um paradoxo? É um paradoxo, mas esse paradoxo se resolve em alguns discursos da seguinte forma: o problema não é o PP, o problema não é a internação compulsória, o problema é quem está operando isso. O desvio se dá no profissional da internação compulsória que não sabe fazer o seu serviço, do profissional, do policial da UPP, que não entendeu, a urbanidade necessária que se faz numa ocupação militarizada de um território pobre. Outro dia, olha só, aliás, quero convidá-los dia 29, vou estar com o desembargador Ciro Darlan lá no IAB, para a gente falar sobre a guerra às drogas e os amarildos. Essa é a parte da noite. Mas vai passar um filme onde um fotógrafo, que ainda não consegui pegar o nome dele, ele fala, ele é um fotógrafo que mora dentro de uma comunidade, acho que ele é da Maré. Ele diz o seguinte, eu acho que é o Léo. O primo dele foi assassinado. Pô, o cara falou uma frase que é sensacional, isso aí a gente não podemos deixar nunca de falar isso. Ele diz o seguinte: responsabilizar os efeitos da guerra às drogas na violência do policial é a mesma coisa de querer explicar a escravidão através do comportamento dos capitães do mato. Estão ligados no que eu estou falando? Todo mundo está... Hoje as ruas todas falam em violência policiais, a garotada está nas ruas, está todo mundo indignado com a violência policial. Mas como vamos falar? Vamos legalizar as drogas para acabar com esse problema? Aí divide. Não, mas espera aí, com que droga? Como é que vai ser? Vai vender aonde? Pô, tá ligado? É isso, cara. Esse é o paradoxo. Porque a gente simplesmente não vai no ponto para tentar entender o problema. Quem matou o Amarildo foi a guerra às drogas. Pelas mãos de quem? A construção será feita. Porque todo crime e todo criminoso é uma construção. Então também acho um grande paradoxo, e eu não estou dizendo aí no caso que é esse que foi o pensamento colocado pela Bia. Não estou dizendo isso não, tá, Bia? Mas existe esse paradoxo que é o seguinte: temos que conviver com os loucos nas ruas, mas os criminosos têm que ser encarcerados. Isso é um paradoxo. É um paradoxo que leva as pessoas a darem um prêmio para Maria da Penha de direitos humanos. Ela ganha um prêmio de direitos humanos para levar quem agride mulher para dentro do cárcere. Agora, por que nós temos que conviver com doentes loucos fora do cárcere e temos que conviver com agressores de mulheres dentro do cárcere? Entendeu? Não dá, ou a cadeia é boa para todo mundo ou não é boa para ninguém. Não dá o seguinte: eu não quero a redução da maioridade penal, mas eu sou a favor da Lei Maria da Penha. Isso é um paradoxo, que se a prisão não serve para menores de 18 anos, não pode servir para agressores de mulheres. E a gente tem que entender isso. E isso não significa que nós somos a favor que homens agridam mulheres,
nós não somos a favor, entendeu? Disso, mas nós temos que entender que o encarceramento, além de não resolver o problema, né, das mulheres que são agredidas por homens, ainda vai criar um outro problema, que é o encarceramento desses homens. Da mesma forma que nós temos que entender, e aí assim, nós vamos acabar com um paradoxo, que da mesma forma, né, que o encarceramento, né, de pessoas que vendem substâncias proibidas não resolvem o problema das drogas. É a mesma coisa, né? É o mesmo raciocínio. Então o que nós temos que fazer? Políticas, né, públicas que efetivamente resolvam, né, os fatos, porque o crime é um fato que ocorre no ambiente social, né? E a intervenção em relação a esses fatos não se dá, né, de forma efetiva através do sistema penal, porque se o sistema penal resolvesse esses fatos, nós viveríamos num país mais pacífico do mundo, porque nós somos o 4º país que mais encarcera no mundo, 550 mil presos, né? Indo, né, lógico, ninguém segura esse país, né? Mas ainda vamos chegar no primeiro, né, mas é difícil, nos Estados Unidos. Agora o movimento dos Estados Unidos hoje é diferente. Os Estados Unidos estão tentando desencarcerar, inclusive fizeram recentemente uma política para tentar alterar, né, a legislação no sentido de diminuir o número de presos por drogas nos Estados Unidos, foi recentemente essa pesquisa. Bom, em suma, esses paradoxos nós temos que entender, né? Temos que resolver para o movimento avançar, porque senão vai ser uma bateção de cabeça danada, que é mais ou menos o que a gente vê nas ruas aí, quando a rapaziada levanta uma faixa pelo fim da impunidade. Pô, o que quer dizer pelo fim da impunidade? Aí vem aquele discurso, nós estamos prendendo mal, nós temos que prender melhor. Aí é o discurso da esquerda punitiva, que acredita que a prisão serve para político corrupto, né? Como se o sistema, aí ninguém fala do sistema capitalista, do sistema econômico, esse sistema é corrupto. Vamos acabar com a corrupção sem mexer no capitalismo, vai ficar que nem naquela propaganda da caveira lá tomando cerveja na praia. Não vai conseguir, não tem como. Esse é um discurso. E a rapaziada, os militantes, nós militantes, nos iludimos com esses discursos, né? Então sugiro também a leitura do artigo da nossa presidente da LIP, Maria Dulce Caran, A Esquerda Punitiva. Está na internet. Sensacional. Resolvendo esses paradoxos, vamos avançar um pouquinho. Eu estou agora no doutorado estudando a letalidade do sistema penal. A guerra às drogas é uma metáfora. Não vamos mais falar guerra às drogas, porque não se faz guerra a coisas. Se dá tiro na maconha, não se dá tiro na cocaína, né? Não se joga uma bomba numa plantação de maconha. Vai lá, tira e bota fogo. Mas a guerra não é feita em relação às coisas, a guerra é feita em relação a pessoas. Então nós temos uma guerra em relação a pessoas. Quando se fala em guerra, essas pessoas deixam de ser pessoas, porque elas passam a ser inimigas. E o inimigo é exterminável. Eu tenho um capítulo que eu estou estudando agora, a letalidade do sistema penal, e só para vocês entenderem a necessidade da gente aprofundar o debate acerca da legalização das drogas, legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas, que é a proposta da LIP. Qualquer coisa que seja feita no outro marco é botar na responsabilidade do capitão do mato, né, toda a história da escravidão. A Anistia Internacional divulgou, no ano de 2011, 676 pessoas foram mortas através da pena capital em 20 países que ainda admitem a pena de morte no mundo. Então, contabilizaram quantas pessoas foram executadas através da pena de morte no marco legal. 20 países ainda tinham, só a China que não forneceu os dados, que a China não fornece os dados. Mas tirando a China, os 20 países que forneceram os dados, 676 pessoas em 2011. Sabe quantas pessoas morreram somente nos estados do Rio e São Paulo, a partir de ações policiais? 961 mortes. Ou seja, só os estados do Rio de Janeiro e São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte no mundo. E aí que vem o grande problema, que eu estou tentando entender no doutorado. Quer dizer, como a gente consegue produzir uma letalidade em 2 estados brasileiros maior do que em todos os países que têm pena de morte legal, se no nosso país a pena de morte é proibida pela Constituição? Que problema, né? Mas é no marco dos direitos humanos. Tem um capítulo, e aí eu vou tentar, infelizmente vou ter que ser muito rápido, mas depois a gente pode aprofundar. Eu tenho um capítulo chamado Vidas